Não deve vir a nota que ela precisa. Lake, por enquanto, na liderança. Eu não vi o inicinho da onda ali, mas da parte que eu vi pro final... Agora, ó. Dificilmente vai fazer. 7,28. Se a gente comparar com o 7,5, que o 7,5 foi uma onda maior da série, com 2 manobras, né? Mandou 2 manobras bem boas. Bem boas, né? Depois do vice-campeonato em 2018 e 2019, Lake Peterson vai se aproximando da conquista em J-Bay. Não muda o cenário para Molly Picklum, não. Segue precisando de 7,28. Já tem Felipe Toledo na final. Teremos 45 minutos na decisão. A gente está vendo aí o Glenn Hall, técnico da Molly Picklum, observando ele, que já fez trabalho com vários grandes nomes do surf. Ele é ex-top da elite mundial. Tem os caras, né, que alcançaram a elite devido a ser muito bom competidor. E o Glenn Hall é um desses. Então esses caras acabaram se tornando muito talentosos como técnicos. Porque é isso, eles sabem, né, muito sobre tática, sobre estratégia. Como é o caso do Mineiro. Não, o Mineiro também quer, surfa muito, arrebenta, mas fez a diferença na vida dele, né, ter tática, estratégia, ser muito bom competidor. Então ele poder passar esse talento... Chegou mais gente ali para participar da dancinha, hein? A dança tá rolando ali, ó. E tá terminando a bateria na água, tá terminando a decisão. Lake Peterson, que não vence o evento desde 2019. Vai se aproximando de mais uma vitória no circuito. Pela primeira vez em J-Bay. Batendo uma surfista de uma outra geração. Muito comentada. Mas não vai dar para Molly Picklum, não. Já tá emocionada Lake Peterson, que bateu na trave em 2018. Bateu na trave em 2019. Mas em 2023... a vitória na África do Sul é dela, que sonha ainda com a possibilidade de disputar o Finals. Olha que imagem que a gente vê. O surf é isso, né? Em alto nível, competição pura numa decisão de evento na elite do circuito mundial. As duas se abraçando, se cumprimentando e valorizando o fato de cada uma delas ter participado dessa decisão. Isso é a maneira do esporte, né? Acabou a bateria, acabou. A amizade continua, cumprimenta, parabeniza o outro e vai embora. Agora, vai ter gente pegando voo direto de Jeffreys Bay para Chopo. E a Lake é aquela, né, pessoa que a gente lembra muito o que aconteceu com a Stephanie, dessa arrancada no fim do ano passado, que chegou na 5ª colocação, foi para a Finals. Então, uma vez ela conseguindo, né, entrar na Finals, nesse momento que ela conquista uma vitória na elite mundial, ela pode fazer de tudo nessa final e desbancando as grandes favoritas que foram bem o ano inteiro. E quem sabe conquistar o primeiro título mundial da carreira dela. Aí tudo pode acontecer, né? Mas ainda tem que passar a Caitlin Simmers, né, que está ali na 5ª colocação. Mas essa briga pela última vaga promete muito e o ideal é ir direto, né, para até a rua. Assim, eu acho interessante quem tá ali pela vaga, né? Pegar o voo direto para lá. J-Bay champion Lake Peterson raising up to number 6 in the world, looking in at the final 5 right now. Congratulations. I know it's emotional because of all the hard work you've done, but just give us a couple words. Yeah, it's I just want to dedicate this to Bridget Allen, who we lost a year ago, and during this event actually. So this is for you, Bridget, and
yeah, just feels amazing. I can't believe it. It's been a really up and down year. Sorry. But yeah, I just feel so good. Everyone works so hard and the level is so high now. It's just so hard to win. And so, yeah, it's been a hell of a year. So to come full circle is pretty special for me, for sure. Yeah. Well, congratulations. Beautiful work. We've been watching you this whole event. You've looked like the informed surfer. It must feel amazing to be on your way through to the Tahiti in 6th place. Let's do it. We're right there. All right, we'll let you get back out and go celebrate with the fans on the beach. A Lake muito emocionada, dedicando o título à amiga Bridget Alec, que faleceu, né, que ela falou no ano passado, e muito empolgada para ir buscar essa vaga agora em Teahupo. Ela cola agora na Caitlin Simmers, então ela tem essa chance e vai com tudo para Teahupo. Ela tem mais experiência em Teahupo que a Caitlin, né? Se for parar para analisar o tempo que está no Tour, de repente a quantidade de vezes que foi para Chopo, e aquele lance que eu falei de Chopo ser uma onda que você tem que se adaptar àquele estilo de onda ali que é bem diferente. Depois a gente tem que dar uma olhada nessa questão da diferença de pontuação entre essas surfistas que estão brigando por essa última vaga. A Molly, com esse grande resultado, também carimbou o lugar dela ali nessa disputa, mas são 3 ou 4 atletas disputando uma vaga, né? Então essa questão de quem ficar na frente, qual vai ser a distância, o que a Caitlin precisa para garantir matematicamente não depender de outros resultados da vaga dela. Caitlin que venceu no Brasil e foi muito mal agora em J-Bay. E agora a gente vê a Lake, que estava lá atrás, meio esquecida nessa disputa, entrar nessa briga com tudo, vencendo essa etapa. E tem uma coisa que vale frisar, né? Que nas Olimpíadas não tem a diferença de havaiano e americano. E no Tour tem. Né? No Tour, havaiano é havaiano, americano é americano. Porque é isso, o havaiano ele não se sente americano. Isso é uma realidade que quem convive no mundo do surf, quem vai muito para Havaí desde novo, sabe disso, que o havaiano ele se sente havaiano. Isso serve também para o taitiano com o francês, né? Exatamente. E aí no circuito mundial tem essa divisão. O havaiano ele compete como havaiano e o americano como americano. Agora, nas Olimpíadas, não. O Havaí faz parte dos Estados Unidos. E lembrando nessa disputa da Lake, né, que está com a Caitlin, a diferença ali é de pouco mais de 2.000 pontos, 2.100 pontos. Então é uma diferença pequena. Então vai depender muito da situação. Afinal, quem ganha a etapa leva 10.000, quem fica em segundo fica com 7.800, são 2.200. Então, só para ter essa ideia de diferença de pontuação, né, que elas vão ter que trabalhar matematicamente para ver com quem vai ficar essa última vaga. Então, essa disputa promete e é aquilo que o Scooby falou, a experiência pode contar muito a favor da Lei. Meus amigos, se preparem. Vambora para a final masculina a partir de agora no Sport TV. Felipe Toledo e Ethan Ewing, vale demais sua torcida. Filipinho chegando pela 3ª vez em uma decisão em J-Bay. Venceu as 2 anteriores e o Ethan Ewing é o atual campeão dessa etapa. Venceu essa etapa no ano passado. Esse é o tamanho da decisão que a gente tem esse ano na África do Sul. Também, assim como foi a final feminina, teremos 45 minutos a partir de agora para conhecer o grande campeão. 45 minutos de adrenalina. A gente torce para que apareçam essas ondas que apareceram na segunda metade da final feminina, que verdade. Transformou tudo muito mais intenso, emocionante. E para o Felipe vale muito, né, esse resultado, ficar na frente do Ethan para garantir a primeira colocação com o resultado em Teahupo, né? Ele está lutando pela primeira colocação, assim como ele fez no ano passado. Chegar em primeiro em Trestles, ter essa vantagem, né, de poder esperar o seu adversário no final. Então, matéria importantíssima para o Felipe. Esse ano o Felipe venceu 2 eventos. Venceu em Sunset e venceu em El Salvador. São as 2 vitórias do Felipe, atual campeão do mundo. Já tinha conquistado a sua vaga para o Finals e hoje confirmou também a sua vaga olímpica. Vai representar o Brasil. Está aí o momento da Lake saindo da água. Muito emocionado.
Muito maneiro. Ela merece muito. Mas o campeonato saiu do Brasil e foi para África do Sul, em Jeffreys Bay. Você vê a diferença, como é que é no Brasil, aquela emoção, aquele mar de gente na areia, né? O Brasil, a etapa do Brasil é a etapa mais emocionante, assim, tem mais vibração, energia do público. É diferenciado. Não tem comparação, né? O Brasil, o Ivan Martinho, CEO da WSL da Latinoamérica, falou que é o evento com o maior público, né, no mundo, são 40 mil pessoas acompanhando, tem aquela passarela de entrada. Uma estrutura também, que é a maior estrutura, né, do circuito mundial. E JB é um lugar muito mais tranquilo na cidade, né? Bem menos gente, né? Não é uma grande cidade. Saquarema também não é, mas atrai muita gente, né? Muita gente que vai e vem do Brasil, a torcida brasileira também muito apaixonada. Mas são essas diferenças de uma etapa para outra, né? Daqui a pouco a gente vai para Teahupa, que tem, acho que menos gente ainda, né? E a onda quebra lá atrás, né? Teahupa, mas dependendo da situação ali, cara, já vi anos ali que fica muito barco no canal. Óbvio, não chega a 40 mil pessoas, mas, tipo, bastante barco ali fazendo um volume maneiro. Principalmente se o mar estiver pequeno. Que balança menos, aí consegue ficar mais barco ali no canal. Bom que essa corridinha dá uma esquentada também, né? É verdade. Pra quem estiver carregando, então... Pois é. Há uma diferença aí de 5 horas em relação ao horário de Brasília. Nesse momento, 4h19 da tarde lá na África do Sul. Lake Peterson, a grande campeã. Já sabemos quem venceu entre as mulheres. Agora resta saber quem vai vencer entre os homens. A gente espera que seja o Felipe. Você está vendo aí o placar. E quando eles estão mostrando a festa da Lake, o placar segue zerado, né? Ninguém surfou nenhuma onda. Já passamos agora dos primeiros 5 minutos de bateria entre o Felipe e o Ethan. Os dois vão ser muito cautelosos. Não houve, inclusive, a definição da prioridade ainda, né? Muita festa para Lake. Lembrando que depois da final masculina você vai curtir também a cerimônia de premiação aqui com a gente. Caroline Marques também está participando ali da festa. A Stephanie Gilmer também. A Stephanie. Abraçar, muito legal, né? Essa parceria que o Scooby falou, né? Acabou a bateria, acabou... Carissa também chegou ali, ó. Todas elas juntas. E o surf feminino, até pelo lugar, eu acho muito bonito o lugar das mulheres conquistando o seu lugar. O surf feminino é mais unido do que o surf feminino é mais unido que o masculino. Olha o Ethan Newman agora, ó. Primeira onda surfada na decisão. A primeira onda é do australiano. Felipe passa a ter prioridade agora, naturalmente. Fechou ali, né? Porque acho que é isso. Eu sempre notei isso, que é uma luta delas por um lugar para elas, né? Acho que é maior até do que pelo lugar de cada uma ali, sabe, ganhando ou não. É muito legal essa parceria das meninas. A gente viu ali todas elas juntas abraçando a Lake. Quem tiver essa onda do Ethan, o mar lisinho. E conquistaram, né? Porque a premiação é igual do masculino e do feminino. É igualdade de premiação e de etapas, né? São etapas iguais. E foi um dos primeiros esportes que eu vi acontecer isso. Se não for, né? Porque no caso eu acho que os grandes lãs do tênis a premiação também igualou em algum deles, mas no surf são todas as premiações iguais e as etapas são as mesmas para todo mundo, são os mesmos lugares. Muito maneiro. E eu acredito que seja por isso de começar a dar essa atenção igual. Você vê a evolução do surf feminino nos últimos 10 anos aí, mais forte ainda nesses últimos 5 anos, né? Eu acho que cada vez vai equilibrar ainda mais. Respeita as minas. Pois é uma maneira de você, sem dúvida, incentivar ainda mais, não só para quem está dentro do circuito, mas também para quem quer entrar no circuito, valorizar o circuito mundial entre as mulheres.
E ó, saiu a primeira nota do Ethan. 5,67 a nota do australiano. Felipe ainda não surfou. Passou a ter a prioridade depois da onda surfada pelo australiano. Tá aí bem seletivo, aguardando a sua chance, o Felipe, para iniciar os trabalhos. Uma pena o mar não tá igual estava ontem, né? Não, ontem foi aquele dia assim especial, todo mundo aguardou muito por essa ondulação. Nos primeiros dias estava bem fraco, né? Tanto que no dia que a gente veio, a primeira vez fazer a transmissão juntos aqui, a gente começou a transmissão, depois duas baterias pararam porque não tinha onda, estava bem ruim. E ontem, de fato, entrou essa ondulação grande, com o vento certo, tudo certo, e né, foi um show de surf. O próprio primeiro dia que a gente teve lá a primeira fase entre os homens, havia a expectativa de ter a primeira fase das mulheres também, só que entrou um vento maral muito forte e eles encerraram, né? Foi uma janela irregular mesmo na África do Sul. É verdade. Lakey, we talked before this event about your season as a whole, and you said there are so many close heats that just simply didn't go my way. Today it did. What did you do to make that happen? Just kept working, just kept knocking on the door and trusting the process. It's hard sometimes, you know, it's like, especially when you feel like you're in a rut, like I've felt I have been. It's just, you got to keep showing up. And J-Bay, I love J-Bay, and it just loved me right back today, to be honest. It was a tricky day, and it was easy to be on the wrong side of priority when the good waves came, and so a bit of luck in there, but I'm pretty proud of myself. This is my third final out here, so third time's a charm. And yeah, to share it with Molly was just incredible. She's such a competitive beast, great surfer, and a really great friend of mine, and just a champ all around. So to share it with her was really cool. But yeah, it's just hard work. I want you to take us to that moment in the water when you realized, I have done it. I have won my first CT since 2019. What was going through your head? Geez, it's been a minute. Yeah, I think just it's really special for me, J-Bay. This is my favorite event on the calendar, and as I mentioned, I've come second here a couple times. So just going into another final, I was like, hey, you got to seal it this time. And also just dedicating it to my sister-in-law, Bridget, who we lost last year this time. So yeah, it's just a lot of emotions. It's really cool. Understandable, and so many people here on tour so happy for you to have this moment. What is it like to share it? Yeah, it's, you know, we all work so hard and we're so competitive, but it feels really special when your peers want to celebrate you and they show up for you. It's a pretty cool community, you know. I don't know many other sports like that, so to have all the girls down there just cheering for me and showering me in beer, and yeah, it really feels good when people are happy for you. So I hope I can be there for them for their moments as well, you know. Congratulations, Lakey. You are the 2023 Corona Open J-Bay champion. Thank you so much. That sounds good. And I just want to say hi to my family, everybody back home. Felipe na água, hein? Whitney, Já a gente traz a tradução Matt, da Lake. my dad, Filipinho na sua primeira George, onda. Russ, Leone, Beck, love all you guys. I could go on forever, but thanks for staying up and watching me. We did it. Puxa um pouco mais para dentro, volta para a espuma. Joga muita água para o alto. Atacando agora mais uma vez o Lipe nessa junção. Muitos aplausos para a primeira onda surfada pelo Felipe Toledo. Muitas manobras. A Lake esperou, ali, né? 12 minutos por essa onda, ela veio e... A Lake ali foi mais que uma entrevista, foi um desabafo, né? Parece que estava entalada assim, essa vitória na garganta dela. E tá aí, conquistou. Filipinho, ó. Quebrou. A gente vê que ele esperou a onda, né, depois no início reformar para começar o ataque. E aí quando ela armou, a gente viu o que a gente está acostumado a ver nas baterias do Felipe. Né, aquela velocidade, transição muito rápida, os arcos muito limpos e agora a explosão. Começa a jogar água para o alto, duas manobras muito fortes ali no fim. Foi o grande momento ali da onda. No começo a onda estava bem seccionada, assim, né? Difícil de ler. Mas depois que engatou ali na bancada, ele destruiu.
E aí a Lei que falou exatamente que a gente tinha comentado essa questão da união, né, das mulheres, né, que ela fala que isso é um diferencial do surf, que elas se torcem muito umas pelas outras e que foi... E quando uma delas for vencer, ela vai estar lá também para, né, prestigiar as amigas e que tem isso no surf feminino. Olha lá, 8,83. Começamos bem, hein? Felipe Toledo coloca o sarrafo lá no alto. É ele correndo ali na areia, né? É ele. Para entrar lá no pico. You sit there, you have the pressure, and you have to sit back and wait for that wave. And when the opportunity comes, the absolute decimation of a wave after you just stand up. It's just amazing to watch how calm he is, and the body and the mind look so easy, but then the surfboard is just ripping through it. It's just so fun to watch and feel that pressure mounting, and then watch him just doesn't even exist. He just goes right through it all. So beautiful work from Toledo, just accepting the pressure and performing and just not squandering the opportunity when it happens. O Strider trazendo mais uma vez essa impressão ali de dentro d'água, dessa postura do Felipe nessas ondas, de como que é assistir isso ali de perto, vendo essas últimas manobras ali no fim, a energia que ele faz, né? Tudo é diferente com o Felipe, né? As manobras, a plasticidade, a velocidade, e a gente vê tudo isso traduzido nessa nota, né, que ele tirou. Eu já tive... Que assim, óbvio, é mérito total do Felipe, mas é uma coisa muito legal ver das pessoas que estão trabalhando com ele nesse momento da carreira dele. E eu tive a oportunidade de treinar algumas vezes com o treinador dele, o preparador físico dele, que é o Rafael Romano, que tem acompanhado ele nas últimas etapas. E o treino do Romano, ele vai além do físico, é uma coisa mental também. Né, isso funcionou muito em mim, né, nas conversas, a forma que ele entra na sua mente ali para te tornar um cara mais forte mentalmente. E eu sinto que isso funcionou muito no Felipe, por isso que o Felipe faz questão de levar ele para todas as etapas. Ele torna o Felipe mais forte mentalmente também, não só fisicamente, e eu acho isso muito legal. 3 juízes entenderam que merecia um 9. Olha que espetáculo. Eu acho que merecia também. Ele fez essa volta, ele preferiu voltar correndo, né? A gente viu até a Carissa no dia de ontem, ela quebrou uma prancha, foi parar lá na frente, então ela teve que sair para pegar a prancha no meio do caminho e voltar. O Felipe, sem ter quebrado a prancha, ele optou em fazer isso para não ter que voltar remando e entrar lá atrás onde ele tem entrado. Então é uma estratégia dele também, né? Poupar ali os braços na remada, voltar correndo ali pela areia e pegar essa entrada que tem ali por trás na bancada de JB. Até porque o surf você passa mais tempo remando. É engraçado que o surf é um esporte que você faz com os pés, né? Mas você passa muito mais tempo usando os braços do que os pés. E olha, mesmo sem a prioridade, ele vem para mais uma, hein? O Ita não vê, ele faz um floater para passar a sessão, atrasa um pouquinho, as paredes vão se fechando, a onda correndo, mais um floater passando. Enquanto isso, o Ita, utilizando a prioridade, vem na outra onda. Passou a precisar de nota depois que saiu essa nota do Felipe. A gente tem aí na tela um 5,67 do Ethan, que é de uma onda só, e o 8,83 do Felipe de uma onda só também. Vou passar a ter já uma segunda nota. Não tão competitiva, é claro, mas eles vão começar a registrar também uma segunda nota a partir de agora. O Ethan já vai ali para o 7,60 no somatório. Já sai a nota do Felipe também. Calma, uma coisa que eu lembrei aqui, falando agora, né, do surf ser um esporte que você passa muito mais tempo remando para poucos segundos ali em pé na prancha. E a gente acabou a final feminina agora. Essa semana eu assisti com meus filhos o filme que conta a história da Bethany Hamilton. Sensacional. Quem tiver a oportunidade de assistir, é um filme muito maneiro, porque ela, mesmo depois de ter, né, perdido um braço, que um tubarão comeu o braço dela, ela conseguiu voltar às competições, ela competiu o circuito mundial, né, fez tow-in Jaws, ela é um exemplo assim, de ser humano, de perseverança, e ela surfa muito. Ela, na época que estava no tour ali, eu vi ela em algumas etapas ali, ela arrebentando. A Bethany é aquela
aquele caso que você vê como que o talento está ali nela e a força de vontade para se recuperar depois de perder o braço, né, no ataque de tubarão, e como ela conseguiu não ficar traumatizada com tudo isso, voltar a competir, entrar em mares. Porque muda o equilíbrio, muda tudo, né? E ela conseguiu dar a volta por cima. E o filme mostra, retrata bem isso. Eu achei incrível que todas as crianças ficaram muito fã dela. Foi muito legal. Você falava da remada e tem a questão também, né, Scooby, da movimentação dos braços durante as manobras mesmo. Exatamente, né? Muda totalmente o equilíbrio e, claro, na remada. Mas ela tinha uma alça na prancha dela que ela conseguia remar com um braço só, e com essa alça ela conseguia dar o impulso para ficar em pé. E conseguia, né, ir de igual para igual assim nas baterias com as outras meninas que tinham os 2 braços. Pedro Scooby com a gente, reforçando a equipe do Sport TV nessa caminhada em J-Bay. Breno Diniz com a gente também. Que bom ver o Brasil de novo em mais uma final. Você está vendo já agora a imagem com somatórios diferentes. O Ethan somou 2,13 com aquela onda e o Felipe 3,83. Aí o Felipe foi a 12,66. O Ethan está precisando de 7 agora. Diferente da bateria do Ethan contra o Gabriel, o Felipe conseguiu pegar essa primeira melhor onda. Agora ele tem essa vantagem. Essa estratégia do Ethan ficar aguardando sempre a melhor onda, que tem sempre dado certo. Ele não desperdiça essas oportunidades. Agora é o contrário, né? O Felipe que tem essa melhor onda. E a gente sabe que o Felipe não precisa de muito para conseguir uma nota alta, né? Ele consegue tirar de ondas medianas grandes notas, enquanto que o Ethan depende mais de ondas boas para conseguir essas notas altas. A galera continua por aqui. Lá no meio da floresta amazônica, galera de Parintins, o Ivan Costa tá mandando mensagem aqui. Pô, Parintins. Teve agora o festival famosíssimo, né? Garantido e caprichoso, né? De Parintins. Teve, acho que deve fazer nem um mês, acho que algumas semanas. Cássio Olímpico por aqui, o Alan. Muitas mensagens, o Vitor de Freitas. Dizendo que podem mudar o nome do campeonato aí para Toledo's J-Bay. Impressionante, né? Como alguns surfistas constroem relações com determinadas ondas e eventos. E o Caprichoso foi o campeão desse ano, Pedro. Olha aí, ó. Recebi a informação aqui, nosso querido Rodrigo Serpelano, que acompanha tudo do Festival de Parintins. Felipe não conseguiu voltar essa manobra de finalização. Daqui a pouquinho vamos ver se eles mostram pra gente a onda inteira de novo. Essa finalização do Felipe, a gente viu alguns atletas terem essa dificuldade, porque a onda fica na parte mais rasa e acabam não completando essa última manobra. Custou caro isso pro Gabriel naquela bateria anterior, mas ele tem muito tempo ainda, pegou essa onda que não era uma onda com tanto potencial assim, mas não precisa ter tanto potencial, né? A gente já viu o que o Felipe faz. Ele surfa muito. Tá solto. Ele tá à vontade, né? Digamos que é isso. Ele tá Vou te falar, acho que ele caiu ali bem nas bolinhas das pedras ali. Tava muito em cima das pedras ali. No detalhe agora. Ó. O pico da prancha entrou ali, né, dentro na onda, e aí ele não conseguiu segurar a pressão e acabou caindo, mas 23 minutos ainda. O Felipe tem que botar uma segunda nota ali, ele já tem esse 8,83. Ele precisa trocar essa segunda nota, né? Cada um deles surfou 3 ondas. Agora o Felipe surfou 4. Ele tinha conseguido uma nota próxima desse 3,83, mas ficou abaixo, né? Um 3,27. Não mexeu no somatório o Felipe. Mantém aí os 12,66. E a necessidade do Ethan também igual. Precisando de 7 pontos. Melhor nota dele até agora foi um 5,67. Então,
O Ethan está precisando nesse momento de uma nota melhor do que a sua melhor nota na bateria, mostrando que não é fácil o cenário para ele. A gente já tem aí um bom tempo de bateria correndo, já na metade da bateria, já estamos aí na segunda metade, então o cenário não é fácil não para o australiano, ele tem a prioridade agora. Tá bom pro Felipe porque ele tem uma nota muito alta, então é para você ter mais calma agora nesses 22 minutos para ter uma segunda onda, mas também não pode dar mole pro Ethan. O mar alisou, né? O tempo melhorou em Jeffreys Bay para essa final. Tudo fluindo a favor aí pro... E o Felipe vencendo essa etapa, ele abre 7.000 pontos do Ethan Ewing. Então ele chega com essa vantagem para a última etapa, se ele vencer. Acredito que ele passando uma bateria, ele já matematicamente já não tem mais chance de ser ultrapassado. E aí garante a primeira colocação para a Finals. Onda vindo, ó. Vamos acompanhar. O Ethan vai aproveitar a prioridade agora, o Ethan. Precisando de 7 o australiano. Atingido ali pelo Lip, não consegue seguir na onda. Não ficamos tristes, né? Que pena. Que pena. Dá pra gente dizer que a gente não ficou triste. Nessa hora não tem, né? É Brasil na água. Se fosse um brasileiro contra o outro, você até respeitava a preferência, mas sendo um brasileiro contra australiano, tenho certeza que não tem nenhum australiano que está sendo torcendo a favor, né, do Felipe, né? Com certeza não. Exatamente. Falando em Felipe, temos um Felipe aqui com a gente na hashtag dizendo que viu o filme que você recomendou já umas 3 vezes, que é muito bom. Acho que em inglês é Soul Surfer. Acho que em português ficou algo como Coragem de Viver, é isso? Acho que pelo que ele botou aqui é isso. Procurem aí, Coragem de Viver ou Soul Surfer. Galera, continua por aqui, hashtag WSL no Sport TV. Como é que é a mensagem do Raul? Sensacional. Dizendo que Curitiba tá tão frio que eles estão vendo a final com roupa de neoprene. Tá parecido com Jeffreys Bay. Tá frio lá também, né? Curitiba que é a capital mais fria do Brasil, né? Porque o Rio tá fazendo frio, né, cara? Tem uma... É que o pessoal brinca, né? Com os cariocas. Vocês falam que tá frio aí, mas não chega perto aqui da minha 20 cidade. 20 graus já faz um fondue de queijo, né? Que é isso? É por aí, né? Eu uso moletom e calça meia com 22 graus. É isso. Tá fazendo agora, inclusive, 22 graus. No Rio de Janeiro. Enquanto você tá curtindo a decisão com a presença do Felipe Toledo, brasileiro na frente, hein? Querendo, quem sabe, um tricampeonato em J-Bay. Seria também a 3ª vitória em um evento do Felipe esse ano. Nosso atual campeão do mundo. Ficaria numa situação muito confortável para terminar a fase classificatória em primeiro, para ir com vantagem para Trestles e também nesse dia confirmando vaga olímpica. São tantas coisas para a gente falar do Felipe. E acrescentando o fato de que isso tudo está acontecendo depois dele sair de Saquarema. Naturalmente frustrado porque ele tinha uma sequência de títulos lá, né? E saiu com muita dor, ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido com ele. Depois vieram os exames confirmando que não era nada muito grave e que ele poderia estar aí. E ele não só foi para a África do Sul, Breno, como tá na final mais uma vez. Foi até o que o Scooby falou dessa equipe que tá com o Felipe, que tem deixado ele em condições de competir na etapa de El Salvador. Ele falou a mesma coisa, que no dia do Final Day em El Salvador que ele venceu, ele não conseguia nem andar com dor nas costas. Ele estava se sentindo, né, muito mal. E essa equipe que está lá, né, conseguiu colocar ele em condições de competir. Aí teve essa lesão também na etapa de Saquarema, que ele saiu, né, até carregado, né, pelos seguranças da bateria dele. Depois viram que não era nada tão grave assim, mas ele conseguiu fazer essa fisioterapia, muito se preparar rápido, né? E chegar e fazer isso que a gente está vendo agora na bateria dele. Vale lembrar que a galera saiu de Saquarema direto para a África do Sul. O Felipe veio para o Rio, deu tempo dele se preparar ali, acho que foi intenso ali todos os dias de muito treino, e conseguiu chegar bem na África do Sul. Isso é muito maneiro.
gente estava brincando com a história de Curitiba frio. Basicamente a mesma temperatura de J-Bay agora, Curitiba, né? 12 graus. Tá frio. Imagina, que, quando vem aqui pro Rio, o nosso frio de 22 graus fica de camiseta. 10 graus a mais, né? A galera aí, ó. Todo mundo protegido. E até assim, para passar informação para quem começou a nos acompanhar agora sobre o Ítalo Ferreira, né, que ontem assustou todo mundo com aquela lesão que ele sofreu, que ele também saiu carregado, e hoje saiu o resultado, né, do exame feito, né, no joelho direito. Ele teve uma entorse no joelho direito e foi, né, não foi nada tão grave como poderia ser, né, ele não teve ruptura, né, dos ligamentos, mas vai ficar fora da etapa de Terra-Rupo. Então ele não está nessa disputa mais pela segunda vaga brasileira para as Olimpíadas, né, não tá fora, ele está fora da Finals, mas ele tem uma chance ainda de ir para as Olimpíadas pelo ISA Games, que vai ser disputado no ano que vem. Mas aí é uma longa história, a gente ainda nem sabe como é que vai ser esse critério da definição. E primeiro o Brasil tem que conquistar a terceira vaga. Ó, série vindo ao fundo. Ítalo tá... a gente tá falando do Ítalo. O Filipinho tá posicionado. Na escolha dos fãs, a galera tá em maioria com o Felipe Toledo. Vamos com ele de novo. Vambora, Felipe. Faltando 15 minutos para terminar. Olha a quantidade de água que ele tira. Que atacando isso? o Lipe. Mais uma vez. Ele não para. Olha só, chutando a rabeta. Agora que ele ficou em casa mesmo. Impressionante. E volta Tá na junção. muito à vontade. Ele volta na junção. Sensacional. Aplausos do Pinga. Eu acho que é o 10. É o 10. Depois de um 8,83 fazer isso tem que ser o 10. Vou te falar. Será que vem mais um onda 10? Foi muito superior à outra onda. Se você pega como comparação o 8,83, essa onda foi até mais que 10, né? Vou comparar porque o que ele fez ali... Essa onda foi um 10. Não segura, hein, juízes? Vem, 10. Pode vir. Ninguém aqui vai reclamar. A gente tá de olho, hein? Olha isso, cara. Nossa. Já são 13 notas 10 do Felipe na elite do surf mundial. Será que vem a 14ª? E uma questão que eu gostaria de saber. Será que ele foi o maior ganhador? Se ele ganhar essa etapa, ele vai ser o maior ganhador em Jeffreys Bay? Ou não, o Kelly e o Mick tem, acho que 4 títulos nessa etapa. Não pode ganhar hoje a terceira. Nothing but pure fury coming off the rail. I mean, look at the way this guy surfs. Absolute perfection. When he did that turn right there in the lip and he clicked out over into the flats and just completely just annihilated the next turn, and the finish was beautiful. I mean, this guy is just on fire. The opportunities arise and then he just goes nuts. I mean, look at the surfboard. Watch the board. Look at the board in the lip. Look at it flying. Just like just reconnecting, clicking down out of it. The board control is just ridiculous. And watching him peel back the layers of different maneuvers throughout the whole wave. Felipe Toledo is unstoppable. Galera tá se manifestando, hein? Galera tá se manifestando, hein? Ele não aliviou em momento algum. 10, 10. A gente viu o Pinga, o Luiz Pinga. Não, 9,93. Seguraram 10. Que isso? Não precisava. 3 juízes deram 10. 3 juízes deram 10, ó, vai aparecer agora. 3 juízes deram 10, um deu 9,70 e outro deu 9,80. Um 9,70 e um 10 é cortado, né? Dá pra aparecer o nome desses dois juízes pra gente, não? Quem foi o que deu 9,70 e 9,80? A gente não tem o nome do juiz, a gente consegue só ver a nacionalidade do País Basco. Um americano deu 9,7, essa nota é cortada, né? Nós temos um australiano que deu 10, 2 brasileiros deram 10 e um juiz do País Basco deu 9,8, que é a nota que entra, né? Na conta, porque o 9,7 sai, que é a menor. Queria saber o que faltou, né? Pra não... Eu queria entender isso também. Esses 3... Assim, juro. Se tem uma coisa, ou se souber a única coisa que eu entendo nessa vida, é de surf. E não tem nada diferente que pudesse ser feito naquela onda. Nada mais. Ele foi no limite máximo de todas as manobras. É isso. E se você comparar com o 8,83, essa onda foi mais do que um ponto, né? Em comparação. Muito mais. Então,
teria que ser uma nota 10. A linha dele, ele balançou quase nada a prancha. Foi no limite, ó, ele mandar essa rasgada numa onda que poderia até ter mandado na batida. Ele mandar rasgada torna mais difícil ainda essa manobra. Já mandou ali jogando a rabeta. 9,93 e deixando Olha o adversário isso, em combinação. É um espetáculo. Em câmera lenta você ainda fica mais indignado. Por que faltaram esses 3 décimos? Que faltou, é. Olha isso, cara. Agora ele manda essa rasgada. Nossa. Que acho que qualquer outro atleta ali só daria uma puxadinha pra dentro se bobear. Não, isso que ele já tinha feito muito naquela onda, ele não terminou, ele não quis parar de arriscar, ele arriscou até o fim. Foi até o fim. E o equilíbrio para voltar essa junção também, a vibração do Felipe. A energia dele agora, né? Tá todo de amarelo, ó. A gente falou do amarelo que não é pra usar, ele tá até a roupa de borracha dele amarela, a prancha tá amarela. Camisa amarela. O australiano tá em combinação, as bandeiras brasileiras vão aparecendo nas areias de Jeffreys Bay. Sensacional, Felipe Toledo, que orgulho. O australiano já pegou o Vale Transporte e pegou a Kombi dele para voltar para a Austrália. Bom demais, como é bom ver o Brasil no topo. Quantas notícias boas para o Felipe, olha só, hein? Nossa! E agora vai ser difícil para a galera tirar esse primeiro lugar dele até o Finals. A situação dele agora fica bem tranquila, né? Mais de 7 mil pontos em relação ao Ethan, que vai assumir essa segunda colocação. O Felipe conseguindo, né? Foi o que a gente estava falando antes, Kubi. O peso que ele tirou do título mundial do ano passado, como ele entrou mais tranquilo esse ano e mais preparado mentalmente, fisicamente, né? Com uma equipe completa acompanhando todas as etapas. Então o Felipe construindo esse caminho para conquistar o bicampeonato. Digamos com o amadurecimento do Felipe. Né? Muito maneiro. Ele vem para mais uma. Ele não quer parar. Ele não vai parar, não. Quem sabe não vem o 10 ainda nessa bateria. Agora Quem é hora sabe? do show, ó. Eu achei que fosse querer mandar uma aérea ali, ó. 18,76. Gabriel Pastore tá acompanhando a gente também. Boa. Um abraço, Gagá. Para todo mundo lá do canal Off, né? Casca grossa. Fizeram uma cobertura, mais uma vez, belíssima de Saquarema. Foi maneiro mesmo. A galera pôde acompanhar o diário de Saquarema no canal. Você tava lá também participando, né? Tava, eu fui no último dia do diário de Saquarema, lá eu fui. Eu e Jadson. Jadson que fez um estrago, né, nessa etapa de Saquarema, surfou muito e teve que ir correndo depois, porque ele tinha na sequência a etapa de Balito. Nove minutos. E olha, esse somatório aí do Felipe, tô olhando aqui até nos registros do Felipe Toledo, esse 18,76 no somatório entra aí entre os melhores somatórios da carreira do Felipe. Vai para a 10ª posição. Tira um 18,70 que ele tinha ali na 10ª posição. O melhor somatório da vida dele foi um 19,87 aqui no Brasil em 2015. Ele tinha uma sequência de 19s, alguns somatórios na casa ainda dos 18, e esse 18,76 nesse momento entra aí como a 10ª melhor pontuação do Felipe, o 10º melhor somatório do Felipe Toledo em todas as participações dele na Elite. Eu lembro, né? O Filipinho, ele sempre botou muita energia, né? Ele botava tanta energia que às vezes até extrapolava. E aí quando ele teve esse amadurecimento e conseguiu equilibrar isso, controlar essa energia dele. Ó o Ethan. Vamos com o australiano agora. Faltando 8 minutos. Cenário dificílimo para o Ethan. Naturalmente ele precisa de uma nota para sair da combinação e aí depois voltar para o jogo, de fato, né? Sempre lembra, para quem não acompanha muito, quando você está vendo o Ethan Ewing, combinação é o fato dele precisar de 2 notas. Não vai sair da combinação dessa vez. Ele não volta nessa junção, já que o máximo é 10, naturalmente a partir do 10 você vai precisar de 2 notas para virar, né? E aí o Ethan tá nesse cenário muito desfavorável.
E aí, como eu tava falando, o Filipinho tinha muita energia, cara, mas muita energia. E isso, às vezes, ele até extrapolava essa energia. Às vezes, ele precisava de 2 pontos, precisava mandar uma batida, ele ia pra mandar a área rodando, acabava caindo. Então, assim, muita energia. Depois que ele aprendeu a controlar essa energia toda dele, foi a chave do sucesso. Muita maturidade. Você acha que isso veio quando? Você lembra de algum momento, assim, que pode ser meio que simbólico pra isso? Cara, eu acho que teve ali na série que a gente tava falando, inclusive, que da WSL, eu tava conversando com o Breno outro dia sobre uma série que tem da WSL, que mostra os bastidores do campeonato. E teve um momento ali que acho que o Filipinho passou por depressão e passou por um momento muito difícil na vida dele. Acho que todos os momentos difíceis são momentos que fazem a gente amadurecer, né? E acho que esse momento ali, de repente, pode ter sido um momento que fez ele amadurecer. E tanto que logo depois ele foi campeão mundial. E, né, acho que teve esse momento de pandemia, que muita gente, né, teve um momento de ali, acho que reflexão, de crescimento durante a pandemia, longe do esporte, longe do trabalho. E eu vejo ali a esposa dele sempre ali muito parceira dele, né, sempre apoiando ele, os filhos. Então acho que é uma combinação de coisas, né? E aí agora, assim, nesses últimos 2 anos, ele treinando ali com o Rafa, que é um cara que, é isso, como eu falei, não é só o físico, mas também o mental muito forte. Acho que uma combinação de coisas na vida do Felipe fizeram com que ele tivesse esse amadurecimento e ele é muito legal, ele sempre está cercado dos amigos, das pessoas que gostam de fato dele, sabe? Não é um cara deslumbrado, não é um cara que se emociona com tudo isso que acontece na vida dele. Ele continua sendo... muita gente diz, né, que o Filipinho é um surfista raiz, né? Isso é uma coisa que vale lembrar, assim, ele de fato é um surfista muito raiz, né? Não que o contrário fosse ruim, mas ele vive isso, né? Ele vive muita essência dele. Isso é muito legal. E imagino também, Breno, que quando um super atleta como o Felipe expõe situações tão humanas como essa, como ele passou, ele passa a imagem para quem está passando por isso agora de que isso é possível acontecer com qualquer um, né? E até os outros atletas passaram a ir atrás do Felipe depois que ele expôs essa situação para conversar com ele, porque eles passam pelo mesmo problema que o Felipe passou. E às vezes não mostram, Gabriel, né? Não falam sobre isso. O Gabriel, em 2021, foi tricampeão mundial, venceu o Felipe na final. No ano seguinte ele teve que dar um tempo, né, por problemas, né, fora da competição, que acabaram atrapalhando ele, né, na competição. E o Felipe foi um cara que pediu muita ajuda, né, conversou muito. Eu lembro de eu ter saído do Big Brother lá e eu com o Gabriel, mano. E ele é um cara... o Gabriel é um cara super do bem, coração. Um atleta que aí, a parte como atleta, não preciso falar nada. Mas é isso, passou pela mesma coisa. E aí você vê o quanto é importante, às vezes, os amigos, né, verdadeiros estarem perto, pessoas do bem estarem perto. E o Gabriel tem, né, hoje em dia, um círculo assim em volta dele também de pessoas que apoiam muito ele, né? Tu vê ali o Felipe, que é o empresário dele, Stanford, o Lucas Medeiros, né? Os moleques ali que apoiam o John, os moleques que estão ali em volta dele ali que apoiam muito ele. E a garotada aí, ó. Porque tu passa o ano inteiro viajando no tour, né, cara? É difícil, o tour é solitário. Eu lembro... Ó! Que maneiro! Sensacional. A torcida local abraça os brasileiros. A gente vê nos vídeos, nas redes sociais, o João Chumbinho, antes de começar a etapa, o Gabriel, o Felipe, toda a torcida sul-africana, os locais gostam muito dos brasileiros. Agora a gente vê ali, né, o pessoal cantando ali o nome do Felipe. A gente se identifica muito, eu acho, né? A gente tá logo ali, né? Do outro lado nosso ali, ó. Sem dúvida. Faltando 3 minutos, 9,93 e 8,83. Levaram o Felipe a esse somatório espetacular e deixam ainda, né? O cenário não mudou. O Ita continua em combinação. E agora, faltando menos de 3 minutos, Felipe com a prioridade. Momento que a gente pode também, me permitam aqui, né, celebrar a trajetória desse cara, porque
A gente sabe do respeito que a gente tem sempre nas transmissões com qualquer atleta, enfim. Mas num cenário que a gente tem agora, né? Faltando 3 minutos, o Felipe com prioridade, deixando o adversário em combinação, acho que já dá pra gente celebrar a trajetória desse atleta brasileiro espetacular. A gente fala do Felipe, ó, e dá orgulho, né? Sensacional, cara. Muito bom. Os brasileiros têm dado muito orgulho nos últimos anos. Verdade. Né? Você vê Gabriel, Ítalo, Mineirinho, os outros também que não foram campeões mundiais, mas também estão uma geração inteira, né, que já está marcando história e vai ficar marcada para sempre como uma das maiores gerações do surf mundial. Vá você aí se preparando em todo o Brasil para vibrar muito com a conquista do Felipe Toledo. Terceira vez na final em Jeffers Bay, se aproximando do 3º título. E a gente está falando da 21ª final dele na Elite. Se aproximando da 15ª vitória. 15 em 21 finais. Isso sem a gente não contar o que aconteceu especificamente no Finals do ano passado, né? Sem contar aquilo ali como uma final de evento. Na minha opinião, tinha que ser uma etapa também. Ele venceu. Total. Se você aumentar, a gente iria para uma 22ª final e já com 15 títulos, o que a gente pode ir para um 16º. Há essa conta que alguns levam em consideração e outros não. Estamos também, além do Sport TV 3, no Sport TV 2 também agora, acompanhando esse minuto final de celebração, a trajetória do Felipe Toledo. 18,76 no somatório, essa é a decisão da etapa da África do Sul do Circuito Mundial. Hoje nós tivemos também a confirmação da vaga olímpica para o Felipe Toledo, de lycra amarela, liderando o ranking mundial. Um líder chegando a mais uma final, próximo de mais uma conquista e agora com a certeza de que vai representar o Brasil ano que vem nos Jogos Olímpicos de 2024. São todos esses ingredientes na mesa. Felipe Toledo, brilhante mais uma vez. São os segundos finais em Jeffers Bay, deixando seu adversário em combinação. Itaninho intentou, mas não conseguiu. Não resiste à força do surf brasileiro. A força do surf de Felipe Toledo. Pela 3ª vez, campeão em Jeffers Bay. Felipe Toledo brilhando. Representante olímpico do Brasil. Pode vibrar. Torcida brasileira. Nesse início de tarde, numa quarta-feira, no meio da hora do almoço, olhando para a TV e sentindo muita alegria e muito orgulho do Felipe Toledo, campeão na África do Sul. Pedro Scooby, tu é pé quente, hein, cara? Eu falei! Cara, emocionante. Cara, a galera ali vibrando ali na areia. Foi fazendo história mais uma vez, né? O Filipinho, o Brasil fazendo história mais uma vez. Porque já há alguns anos aí o Brasil dominou. Um esporte que, para quem acompanha há pouco tempo, era totalmente dominado por australiano e americano. E o Brasil agora dominou e não quer mais largar. Os gringos estão fazendo de tudo para tentar tirar esse domínio brasileiro, mas não estão conseguindo. Ô Breno, eu não canso de ver essa imagem. Não sei se você cansa, eu não canso. Felipe Toledo vai ser abraçado agora pelos brasileiros que estão lá, os africanos que estão lá celebrando. O Rafa, o treinador dele ali, ó, tá pegando ele agora ali. Que espetáculo. É o Brasil no topo. Que dia especial para a carreira do Felipe Toledo. Com confirmação de vaga olímpica, num evento que ele gosta tanto, que ele leva uma tatuagem no seu peito. A imagem do leão, do rei da selva, que faz parte também do troféu DJ Bay. Breno Diniz é o Felipe Toledo.
vencendo mais uma vez. O que é mais impressionante não é só a vitória, é a forma como o Felipe vence em Jeffreys Bay, né? Em 2017 ele já fez aquele ano histórico, fazendo nota 10 com 2 aéreos na onda, e aí ele vai num mar que não era aqueles mares especiais e faz o que ele faz nessa final. É uma coisa impressionante a forma como ele surfa, é muito acima, mas muito acima dos outros. Então a gente sabe que o Felipe, quando entra nesses lugares, ele não é favorito à toa, porque ele consegue fazer coisas que ninguém é capaz nessa onda. E a comunidade do surf, isso é uma realidade que acontece com o Felipe, tá? Não é com todos os brasileiros, com o Felipe. A comunidade do surf deixa a rivalidade de lado e todo mundo vibra a vitória dele. Isso é uma coisa legal. Ele é muito respeitado pelos adversários, mesmo de outras nacionalidades também. Tá aí o abraço na Lake Peterson, na Molly Piccolo. A própria Gabriela Bryan, que é do circuito mundial, usa o 77 em homenagem ao Felipe. Pra gente ver o que ele já representa para essa galera que está no circuito mundial, essa nova geração, e o que ele ainda pode fazer. O Felipe, né, é um atleta novo, tem muitos anos ainda no circuito mundial, e por isso que a gente fala, esse domínio brasileiro ainda vai demorar muito tempo. Né? Tem novos integrantes, tem pessoas que, né, novos adeptos que tentam tirar esse espaço do Brasil, mas está muito difícil com o Felipe, Gabriel, Ítalo, Iago, João agora, chegando, né, agora. Então só vai continuar. O Samuel, a esposa dele, a Ananda, o Pinga. Ali, já vamos ouvir. O Pinga, que já foi empresário de grandes nomes, né? Vamos ouvir o campeão. Felipe, this place has a special spot in your heart. The entire crowd cheering for you as you salute them after winning here in J-Bay for the 3rd time. What did it take for you to come out on top? Thank you. It surely does have a big place in my heart. I love this place. I love the vibes here. Love the people. Coming back from an injury. I'm freezing now. If you weren't cold already. I know, yeah. They give me a cold beer already. I mean, it's Corona, it's fine. Love this place. Coming back from, an injury in Rio, first few days, I was like, man, I can't believe I'm going to miss J-Bay. That was my first, my first thought. I was, like pain, a little bit swelling. I was like, maybe it's not going to happen, but praise God, everything worked amazing with my team. Bruna, Rafael, my PT and my trainer, the two main guys of my team, mom and dad, they gave me a lot of support. They're home with my kids, taking care of them, my beautiful wife too. I couldn't do it without the team. So thanks to everybody that was on my team, everybody was on my corner. But all the praise goes to God for sure. You didn't just come back in J-Bay. That finals heat, the second highest heat total that we have seen on the CT this season. How much confidence does that give you heading into just one more event before we head to Trestles? A lot of confidence for sure, especially getting the news that, I clinched the finals 5 and now going into Tahiti with the win and the yellow jersey, is just extra special. I'll be doing whatever I can to secure the yellow jersey for Trestles, and I'll see you guys at the end of the year. You didn't just clinch the final 5. In addition, congratulations, you have provisionally qualified for the 2024 Paris Olympics in Tahiti. What does that mean to you? I feel like nowadays it's the top of the top that we can reach on our sport. Winning a world title, it's no words for that, but being an Olympic athlete is just extra special. So I'll do my best. I'll try my best to go there, represent my country, my family, and win another medal for Brazil. There you go. Congratulations, Felipe. Thank you so much. Incrível. Tantas coisas que o Felipe falou ali, né, até começar de trás para frente, essa questão das Olimpíadas, que agora sim foi confirmado para ele, pela WSL, essa classificação dele para as Olimpíadas de países que vão ser disputadas em Teahupo.
E o Felipe agradeceu muito a equipe que ele tem, não só a equipe que ele tem lá, mas a família dele, né? O Ricardinho e a Mari, que estão na Califórnia com os filhos dele, enquanto ele está lá com a esposa e com o time todo. Então que a equipe vai além de quem está lá nas etapas, né? Tem todo esse apoio da família. Muito maneiro ver ele ali. É isso, ele é sempre muita energia, né? O Filipinho é esse cara muito cheio de energia e querido por todo mundo. Então, a galera, todo mundo vibrando. Ele falou até da equipe dele, do Bruno, do Rafa ali, que estão acompanhando ele aí nesse ano. Então foi... muito maneiro, né, cara? Como brasileiro, mas como amigo do Felipe também. Eu fico feliz na vida dele, ele merece. Imagens do Felipe Toledo, imagens do nosso campeão, que coisa, né? E ele vem falando desde o início do ano, depois da conquista do circuito mundial ano passado, de que esse era o grande objetivo dele mesmo, era conquistar a vaga olímpica. O Felipe não pôde representar o Brasil lá em Tóquio, e depois da conquista do mundial, que era ali um primeiro objetivo, passou a ter uma importância ainda maior, conseguir uma vaga olímpica. E eu acho que ainda mais depois dele ter ficado fora das Olimpíadas de Tóquio, o Gabriel e o Ítalo representaram o Brasil, apesar dele ter ido muito bem no ranking mundial, né? Se ele fosse de outro país, ele teria se classificado. Então ele deve ter visto, assistido tudo o que aconteceu com o Ítalo. Ficou com aquele gostinho assim, com né? aquele gostinho. Eu queria isso pra mim. E aí ele conquistou o título mundial dele no ano passado, ele falou, agora eu quero estar lá, quero dar o meu jeito de estar lá, e ele conseguiu essa classificação, não tem mais como nenhum brasileiro ultrapassá-lo. Até pode um ultrapassar, mas mesmo que ultrapasse na Finals, ele ficando em segundo, ele já garante a segunda vaga. Então, matematicamente, não tem como ele ficar fora dessa Olimpíada que vai ser disputada em Teahup, Olimpíada de Paris, no ano que vem. Importante a gente sempre trazer essa explicação, né, Scooby? Porque ele pode até ser ultrapassado por outro brasileiro, pode perder um título mundial esse ano, mas ele só pode ser ultrapassado por um brasileiro, e por isso dá pra gravar. Já está classificado, com certeza. E a importância também da gente lembrar a possibilidade de uma terceira vaga, né? A gente já tinha frisado aqui, através do ISA Games do ano que vem, só que lá a vaga para a equipe, não para o atleta. Vai ser até curioso observar como é que o Brasil vai para essa competição, depois da definição dos dois que vão conseguir a vaga pelo circuito. Porque os dois que vão estar classificados, eles podem ajudar, né, mais um a se classificar, Sim. indo todo mundo. É verdade. E aí vai todo mundo? Ainda tem essa questão de qual vai ser o critério para escolher quem vai ser esse terceiro atleta, porque a vaga vai ser conquistada em equipe. Então, para quem vai? Então, esse é um trabalho para a Confederação Brasileira de Surf, né, Teco Padarates, Paulo Moura, Brigitte Maia, que eles vão definir esse critério para essa escolha do terceiro atleta. E é lógico, ainda tem que conquistar essa vaga. Então, assim, a gente está pensando muito no si, mas tem muita coisa para acontecer. A realidade é que o Filipinho tá nas Olimpíadas. Isso a gente já pode Ele comemorar tá e pode parabenizar ele merece. Como o Brasil tem muitos representantes, a gente já sabia desde o início do ano que seria muito difícil imaginar que a gente não tivesse brasileiros, né? Porque a gente tem aí, entre os 10, a possibilidade de no máximo 2 vagas por país, isso pensando só na WSL. Então, como a gente tem um volume de talentos, a gente sabia que os brasileiros se classificariam, só não sabíamos ainda quais seriam esses brasileiros. Um deles a gente já sabe agora. Dos 10 primeiros do ranking, acho que são 5 brasileiros, né? A gente tinha 5 entre os 11 primeiros com o Ítalo. O Ítalo estava na 11ª colocação, então a gente tem agora 3 entre os 5 melhores, né? Felipe, João e o Iago. O Gabriel está na 6ª colocação. Então essa briga pela segunda vaga e pela classificação para a Finals vai pegar fogo em Teahup, no Tahiti, na próxima etapa. A gente tem atletas muito próximos, a gente pode dizer que o João está bem, não está bem na frente, mas está com uma distância boa em relação ao 5º colocado. Então essa vaga pode ser dele a segunda vaga, né, brasileira garantida, mas essa terceira vaga na Finals que a gente está falando, vai ficar o Iago, Gabriel, o John, Jack Robinson e outros podem entrar nessa briga. Eles estão muito próximos e a gente pode dizer que tem uma vaga ali que está sendo a mais disputada, que é essa 5ª vaga na Finals, e depois pode definir quem vai ser o segundo brasileiro que vai representar. E tudo vai depender do Finals. Do Finals, porque o que vale é o ranking final após o Finals. Olha o que nos espera, né? Esse evento do Tahiti, que já seria espetacular de qualquer maneira se fosse início de campeonato. E até os mas com esse componente. Pode falar isso, que a onda em si já traz um drama enorme. Traz um drama enorme. Ainda tem essa questão de corrida pela Finals, corrida olímpica. Então, assim, Scooby, o que esperar, né, desse lugar que é especial, Teahup, com toda essa pressão?
Agora só tem uma coisinha pra gente torcer, porque é isso, tem toda essa emoção envolvendo o Chopo, agora só depende da natureza. Agora só depende das ondas virem, porque o resto tá tudo combinando pra ser emocionante, né? Tomara, né? Porque esse ano eles estão com uma dificuldade nas janelas dos eventos. Tomara que o último, pelo menos, classificatório. Tahiti não vai decepcionar. A gente vai ter ali uma final emocionante e aí a gente vai ficar sabendo, porque são muitas decisões, né, indo pro Tahiti. Tem muitas definições, tem a questão da corrida olímpica brasileira, que eu acho que vai ficar um pouco em segundo plano, porque a definição deve sair provavelmente na Finals, né? Acredito muito, confio muito que vamos ter 3 brasileiros, quem sabe, na Finals, porque tem o Gabriel e o Iago e o João buscando essas vagas contra o John, contra o Jack Robinson, são grandes nomes, né? Mas assim, pelo menos 2 a gente vai ter, quem sabe 3, a gente pode Só ter 2 vagas no masculino estão em abertas ainda, né? A gente pode dizer que são 2 porque o Ethan, né, com esse grande resultado, garantiu, né, a terceira vaga, que era do Griffin e Felipe. Exatamente, são esses 3 já estão classificados, restam 2 vagas com o João bem na frente. Ele tem uma vantagem muito boa. O João tá com uma vantagem boa, Só né? que ele tem que... Digamos que ele foi perfeito nessa etapa. Acho que vale falar. Ele não teve erro. Ele não deu margem para dúvida, né? Ele foi perfeito e é isso. Desde a primeira bateria até a final, ele surfou, impressionou. Ele sempre impressiona, mas nessa etapa aí ele estava superior. Você, como atleta, não me deixa mentir. O que é o esporte, né? A gente sai com aquela imagem de Saquarema do Felipe sendo carregado, saindo do mar com muita dor, ninguém sabia naquele momento qual era a gravidade, qual era a lesão, o que tinha acontecido de fato com ele. E aí no evento seguinte a gente tem essa imagem dele carregado, sendo celebrado, vencendo mais uma vez. Acho que é o poder da superação, né? O atleta ali, de superar. Ele teve pouco tempo para se recuperar e gastou toda a energia dele se recuperando e chegou lá, né, quase 100% para conseguir dar esse show aí que a gente assistiu. A confirmação do resultado, o sol já se pondo lá na África do Sul, e daqui a pouquinho a gente vai acompanhar também aqui no Sport TV toda a celebração, né, com a cerimônia de premiação. A gente vai trazer um pouco dessa expectativa olímpica, não à toa, estamos no ano pré-olímpico, Felipe acaba de confirmar a sua vaga, mas eu quero começar a abordar com vocês, de fato, o que dá pra gente esperar em relação a essa segunda vaga do Brasil, né? Quando a gente olha para o ranking, a gente vê o João muito bem posicionado, com chance clara de ir ao Finals e dentro do Finals buscar depois a sua vaga olímpica. Temos uma galera que está hoje fora do Finals, mas que está querendo entrar, né? Está querendo naturalmente também a vaga olímpica. E aí a gente pode colocar o Iago e o Gabriel. O Iago nesse momento está na 5ª colocação. Ainda está, né? Só que quem está colado nele é o Gabriel Medina. E aí na sequência tem 2 tubarões brancos que surfam muito em terra-roupa. Que é o que a gente estava falando, é o John Florence e o Jack Robinson. E é o evento que vai garantir... Que são, na minha opinião, um dos melhores ali, né? A gente... naquela onda em si. Isso, vendo até o histórico, né, do Gabriel, que já venceu 2 vezes, fez 5 finais, terra-roupa, ele tem, né, um histórico muito bom. O John também tem um histórico muito bom. O Jack Robinson, o histórico dele não é tão vasto porque ele entrou na elite depois, mas ele é conhecido pelos tubos, né? Ele é... Como o João também. Como o João também é.
E tem o Iago, que desses nomes é o que tem menos experiência, né, nesses tubos, não tem menos grandes resultados, que a gente pode assim dizer, mas ele está surpreendendo muito. O que ele está surfando ultimamente, como ele ganhou a etapa ele surfa Rio, bem onda pesada. E ele é bom em tubo. E é uma esquerda. Sim. Né? Os Goofies esperam sempre uma esquerda no circuito. Então, dependendo do tamanho do mar, pode ser também um diferencial para o Iago. Quem já viu o Teahupo'o em dias que não estavam tão grandes, aquele tubo mais espremido, então o Goofy tem aquela facilidade técnica de conseguir ficar mais preso ali dentro e às vezes até dar aéreo, né? Que já teve um ano que o Gabriel ganhou dando aéreo. Mas em teoria, Scooby, num chopo clássico, Teahupo'o clássico, João, Gabriel ou Iago? Um Teahupo'o clássico. É que, assim, se vamos colocar no free surfer, né? Tipo, quando não tá rolando a competição, o que eu vi fazer mais coisas incríveis surfando, só por surfar em chopo, foi o João, né? Como é o caso do Jack Robinson também, que não na competição nunca mostrou muita coisa em chopo, né? Porque competiu poucas vezes lá, mas ele, historicamente, surfando lá, né? Só por surfar, mostrou que conhece muito bem a onda e surfa muito bem lá, que é o caso do João. Mas o Gabriel, já ganhou chopo ganhando do Kelly Slater, mano. Então, que é um dos melhores lá. Um mar épico, e um mar histórico grande, um mar super difícil. Aquela etapa que o Gabriel ganhou foi numa etapa super difícil. O mar estava grande, perigoso. Né? Houve pessoas que falaram até que era uma loucura ter colocado o campeonato daquele mar. Considerado um dos maiores mares da história em competição da elite mundial em Teahupo'o e o Gabriel arrebentou. Então o Gabriel é o melhor surfista do mundo, né? De qualquer maneira, estamos bem representados, né? bem representados. Né? Brasil muito forte na disputa com os seus representantes por vaga olímpica e a disputa naturalmente dentro do Finals também. Iniciando a cerimônia de premiação, tem o Joe Turpel comandando o show lá no palco. Já já vamos acompanhar a entrega dos troféus. Thank you all for hosting the world's best so well in your local lineup, and all the locals here at Jeffreys Bay for making way and giving us some amazing waves this week, especially yesterday, which will go down as one of the best days we've had all season for performances and for the quality of conditions. Thank you so much. Destacando que o dia de ontem foi um dos melhores da temporada. Sem dúvidas. Em performance de todos os tempos. I think everyone enjoyed that, especially this week. That was incredible. Our event partners, Shiseido, Yeti, Surfline, True Surf, Cougar Municipality, and Sealand Gear. Thank you for all the support. We'd also have a special thank you again to the local community at Jeffreys Bay, and thank you to the mayor of the Cougar Municipality, Hatting Bornman. Thank you for the Eastern Cape Parks and Tourism for hosting us so well. Got some incredible people up here on stage with me. First of all, our WSL Director of Tours and Competition. Let's hear it for Renato Hickel. Diretor da WSL, brasileiro Renato Hickel. And right next to Renato, Sharon Kroc, a community icon and responsible for putting the first pro surfing event here at Super Tubes. Essa Sharon Kroc foi a primeira organizadora de um evento em Super Tubes ali em J-Bay, figura conhecidíssima. Thank you so much. Muito maneiro. Let's hand out some trophies. Let's hear it for this man coming troféus all agora. the way here from Stradbroke in Australia. Current world number 3, back-to-back finals at Jeffreys Bay. Winner last year, runner-up this season. Campeão do ano passado e vice-campeão esse ano, Ethan Ewing. Vai receber o seu troféu. Mostrou que está adaptado a onda. Pela segunda posição e garantido no Finals. Something special about you riding a wave at J-Bay. Can you put it into words? Just this place is super special. First time I came here, I just felt really connected to it, and just had a great week. I have my dad here with me, so yeah, it's just been really cool. And all the big names you got to surf with, not just finals, baby, throughout this week. What are you most proud of? Back-to-back finals is pretty cool, but Felipe is just too good. He's the best surfer in the world today, so yeah, good job to him and good job to the girls too. They're super inspiring, so yeah.
Enjoy the moment, my friend. Thank you. Let's hear it for Ethan Ewing. Citando o Felipe como o melhor surfista da atualidade, que é muito bom ter voltado a uma final. Ele que venceu no ano passado. Respeito dos atletas, mesmo dos adversários, tem pelo Felipe. Runner-up in the women's Isso é muito final. legal. Coming from New South Wales, let's hear it for Molly Picklum. Molly Picklum agora para receber o troféu como vice-campeã da etapa, primeira final dela na África do Sul. Molly, sometimes it takes a while to get a cool relationship with Jay Bay. First start here, making a final. How good does that sound? Sounds amazing, feels amazing. It's such an honor to be here and surf in front of all of you guys. It's amazing the coastline you guys have and the, just the spirit that comes from this place. Obviously, last year I was in Bolito trying to challenge my way back to the tour, and now being there up in the world, making Final Five, making finals here, it's such an honor, and in front of all of you guys, I can't thank you all enough. Dando a honra de que é estar ali, esteve em Balito para conquistar de volta a sua vaga no ano passado no Challenge. See Lakey here in a bunch of finals, and she surfs really good, as we all can see. And you know, when you see people put in a lot of hard work, it's really nice to watch it pay off. And for her to get the win here, I know how much it means to her. So I'm so stoked for her, and I'm sure we're gonna have a fun night. Enjoy the moment, Molly. Have fun. Thank you. Molly Picklum, a Molly falando que hoje vai ter uma noite divertida para comemorar o título da Lake, exatamente essa questão, né, dessa amizade que todas elas têm. Essa união, muita união. E agora ele, o grande campeão, líder do ranking mundial, representante olímpico do Brasil, Felipe Toledo. 7-7. É. Difícil segurar o homem, hein? Lutando por um bicampeonato mundial. Now picking up his third win of the season, 15 overall in his career. Clinching his spot in the WSL Final Five. So many things to celebrate. Felipe, you've done this quite a bit, especially here at Jeffreys Bay. Through what you've been through with the back pain, with your knee injury, I don't know, something just felt different about you. You had this calm confidence, like a lion. Is that true? Maybe, yeah. I was. It was different coming here this year. I kind of had the injury in Brazil. My knee felt kind of weird. You guys can't see it, but there's a lot of tape in here right now. But at first I was just like, oh man, I'm gonna miss Jay Bay. I was super sad about that. I was not even thinking about the injury. I was like, oh, I'm gonna miss Jay Bay, one of my favorite stops. And but at the end, everything worked out really amazing. I had an amazing team with me. My physiotherapist, Bruna, trainer, Rafael, my family, parents, my wife. So it's just been, everything's been super smooth. It was, at the same time that felt like kind of too smooth. I was like, okay, it's good. Everything is working really good. So let's keep it doing. And then I only surfed once before the event started. I was kind of concerned about it. And I mean, if you go back in all my heats, I only surfed like 3-4 waves in the heats, except for the final. Probably surfed more. But yeah, really happy. Take another one. I was jealous that he was fighting for the second title, that Ethan was trying to take it again. I was like, no. No, just kidding, bro. It was a special final for sure. Ethan was in form the whole event. Since last year, he ripped and won the event. So just super happy. Thank you so much, everybody on the beach. It was a long day on the rain, cold. Thank you so much, and all the praise goes to God. Thank you. Well done, Felipe Toledo, and quickly to all your fans back home in Brazil and everyone here that can speak Portuguese. Provavelmente tem uns brasileiros perdidos por aí. Aí, moleque, vamos embora. Mas é isso, obrigado galera, obrigado vocês aí, como eu falei, foi um dia longo, de chuva, frio, e vocês estavam lá torcendo, dando suporte, então muito obrigado, essa aqui fica na nossa casa. Let's go! Parabéns, Felipe Toledo. O inglês chegou a lembrar aquele momento de Saquarema em que ele viu a possibilidade de não disputar
Ele até falou que as pessoas não podem ver, mas ele tá cheio de fita no joelho para estabilizar. Ele só fez um surf antes de começar o campeonato. E agora Lake Peterson ficou um bom tempo sem vencer uma etapa, não vencia desde 2019. Sofreu com lesão nessa trajetória também, perdeu algumas etapas durante essa caminhada e agora muito emocionado na sua terceira final depois de 2 vice-campeonatos. Finalmente ganhou, depois de 3 finais. Exatamente. Can you explain what you're feeling right now? I'm at a loss for words, really. But yeah, I've made the final here a couple times, and so today when I made it, I was like, okay, we're winning this one. 3rd time's the charm. But I knew it wouldn't be easy getting past Molly. She's been in form and, yeah, keeping me on my toes. We had some good paddle battles. Kept making me paddle. I was like, come on, don't kick out. Let me just get out there nice and easy. But no, it was really special. I want to say thank you mostly to my husband, who just supports me through everything. Couldn't do this without you, babe. You're the best. Glenn Hall, thanks for working with me, and my South African family, Faye, AK, Dusty, everybody, Sharon, you guys' family is amazing, and yeah, thank you to all you guys for showing up in the rain, and yeah, as well as you, Philippe. Congrats, Ethan, Molly, super inspiring, so thank you guys, we did it. Let's hear it for Lakey Peterson. Citando as finais que ela bateu na trave, agora finalmente conquistando o título, agradecendo muito seu marido pela parceria, o seu técnico Glenn Hall. Muito emocionada a Lake Peterson. Você vê que o Filipinho falou da esposa, depois ela falou do marido. As pessoas às vezes estão assistindo aqui, não tem noção nem dimensão do quanto tem que abdicar para estar ali no tour, né? E aí às vezes tem um parceiro, uma pessoa que te acompanha, faz esse tour se tornar um pouco mais leve, um pouco mais confortável, né? Com alguém da família junto viajando com você. Então é importante porque é isso, eu lembro até de uma vez o Mick Fanning falando, é solitário, né? Esse tour aí, você tem que estar em vários lugares do mundo, né? Podendo passar pouco tempo em casa. Então, às vezes, ter o suporte ali de alguém da família, de uma esposa, do marido, é importante. Tu é pé quente, hein? Super Pedro quente, Scooby, que alegria estar com você, cara. Muito obrigado pela parceria, viu? É bom demais contar contigo. E terminar assim, melhor ainda. Né? Do lado de casa ainda. Brenão, obrigado, hein, mais uma vez. Obrigado e que venha até a Rupo, né? Ainda não acabou. Pro Felipe, ele tá mais tranquilo, a vaga é garantida, mas ainda tem uma briga muito grande para a próxima etapa em Terra-Rupo, mês que vem. Terra-Rupo é um lugar especial. E é um lugar muito especial. A partir do dia 11 de agosto até o dia 20, janela aberta para Terra-Rupo, o último evento classificatório do ano no circuito em 2023, para a gente saber quais serão os 5 homens e as 5 mulheres que vão para Prestos, na Califórnia, em setembro, lutar pelo título mundial. Parabéns, Felipe Toledo! Vai estar nos Jogos Olímpicos.